Fala pessoal, aqui é o Ricardo, tutor de Biologia do Projeto Faima, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Esse assunto é a vacinação, que está aqui atrás. Então, antes da gente falar de vacinação, a gente precisa falar de antígenos e anticorpos. O que são antígenos? Um antígeno é todo e qualquer corpo estranho ao nosso organismo que, quando dentro da gente, causa uma resposta de defesa do corpo. E o anticorpo é o produto, o resultado dessa resposta. Então, o nosso corpo identifica que tem alguma coisa estranha, que ele precisa se proteger, e o que é produzido para que o corpo esteja defendido é o anticorpo. Então, 3 exemplos que eu poderia dar de antígenos, corpos estranhos que necessitam, requerem e causam uma resposta de defesa do corpo são vírus, bactérias e até o camarão. Por que o camarão? A minha mãe, por exemplo, ela tem alergia a camarão. E qualquer corpo que causa alergia é um antígeno, porque é um corpo estranho que entra no nosso organismo e aí requer uma defesa, uma resposta de defesa do nosso corpo. Então, esses são 3 exemplos que a gente poderia dar. E agora, como se faz uma vacina? Existem 3 meios principais de produção de uma vacina. A gente pode usar o vírus todo, ou a bactéria toda, ou o antígeno todo, completo, o corpo inteiro. A gente pode usar apenas partes, subunidades que acionam o sistema imune. E a gente pode usar apenas o material genético também. Essa questão do material genético é muito nova, é muito recente, ela começou a ser produzida agora com o coronavírus, que é a vacina de RNA da Pfizer, a gente vai falar sobre isso hoje, e ela causou até um pouco de suspeita, porque é algo muito recente, as pessoas ficaram pensando, como é que isso foi produzido tão rápido? Mas é um material novo sim. Então a gente vai começar falando sobre essa utilização de todo o vírus ou bactéria. O primeiro tipo, que utiliza tudo, é o tipo que tem a vacina com o vírus inativado. Esse tipo de vacina carrega o antígeno que causa uma doença, mas esse antígeno sofre interações. Por exemplo, calor, radiação ou química, e deixam esse vírus, essa bactéria, morto ou inativado. E aí, dessa forma, com o vírus dentro da gente, a gente identifica que ele está lá, o nosso corpo tem uma resposta de defesa e começa a produzir anticorpos. Mas a gente não tem a doença quando o vírus está inativado, porque ele está inativado ou morto, ele não consegue fazer nada. A gente identifica ele ali, a gente consegue se proteger, mas a gente não é afetado por ele. As vacinas atuais da gripe e da poliomielite são produzidas a partir de vacina com o vírus inativado. E a Coronavac, atual do coronavírus, também funciona com esse sistema de vírus inativado. O próximo tipo que utiliza um vírus ou uma bactéria inteiro é a vacina com o vetor vivo, mas atenuada. Ela é bem semelhante à tecnologia utilizada com a vacina do vírus inativado, mas essa vacina utiliza o vírus vivo, só que muito enfraquecido. Mas por ele estar vivo, ele não é tão adequado a pessoas que têm um sistema imunológico enfraquecido. Mas não deixa de ser uma vacina boa, toda vacina é maravilhosa. E as vacinas de sarampo, rubéola e cachumba, atuais que todo mundo toma, são com esse sistema de uma vacina com um vetor vivo e atenuada. A gente também tem a vacina do vetor viral. Como é que essa vacina funciona? Ela não utiliza o vírus ou a bactéria que causam a doença em si. Elas pegam só uma parte desse vírus e inserem em um outro vírus. Mas esse vírus novo é um vírus seguro. Então o que eles fazem? Eles inserem instruções para produzir a proteína que causaria a doença. Mas como é um vírus seguro que não é capaz de crescer, de gerar a doença, vai ser um vírus inofensivo que vai ter algumas proteínas que o nosso corpo vai identificar e vai pensar, eu preciso me proteger disso. A AstraZeneca e a Janssen, que estão sendo produzidas agora para o coronavírus, também funcionam com esse sistema. Esses são os 3 tipos que são baseados no uso de um vírus ou bactéria inteiros. Agora a gente pode usar também, pode falar sobre a abordagem da subunidade. Essas subunidades são açúcares ou proteínas e elas também servem para que o nosso corpo reconheça um antígeno, cause uma resposta de defesa e comece a produzir anticorpos sem ter um organismo inteiro ou um vetor, que seria um vírus seguro. A maioria das vacinas do calendário infantil, como por exemplo coqueluche, tétano e meningite, usam esse sistema de vacina que é a abordagem de subunidade. Então não tem um vírus inteiro e também não tem um vetor que carrega uma parte do vírus, que seria a proteína. São só algumas partes que são inseridas, algumas açúcares ou proteínas que são subunidades que o nosso corpo identifica e pensa, eu vou me proteger, a gente começa a produzir anticorpos e a gente fica impedido de pegar a doença no futuro. Esse tipo aqui é o tipo mais complicado e muito importante. Por que ele é tão importante? Porque ele é um tipo novo, algumas pessoas tiveram suspeitas por ser um tipo novo nunca visto antes,
Mas como é que ele funciona? Ele pega apenas uma fração do material genético de um antígeno, de um vírus ou bactéria, e essa fração genética é a fração que fornece as instruções para a produção de proteínas específicas. No nosso corpo, o DNA e o RNA são as informações que a gente utiliza para que o nosso corpo possa produzir proteínas. O DNA se transforma em RNA mensageiro, que é o mRNA, e esse mRNA é usado para produzir proteínas específicas. Então essa vacina se chama vacina de RNA mensageiro. Essa vacina introduz um conjunto específico de instruções, que podem ser o DNA que vai se transformar em RNA mensageiro, ou o próprio RNA mensageiro, para que uma proteína específica seja produzida. A partir do momento que essa proteína específica é produzida, o nosso corpo identifica e tem uma resposta de defesa, que, como a gente já sabe, é a produção de anticorpos. Então a gente tem só uma fração genética, essa fração genética tem a instrução, ensina como que essa proteína vai ser produzida, essa proteína é produzida, o nosso corpo identifica a produção dela e a gente consegue a proteção, a resposta de defesa. A Pfizer agora, ela tem esse sistema muito novo, é a primeira vacina a ser produzida com um sistema de RNA mensageiro, e assim como todas as outras vacinas, é uma vacina maravilhosa. Só que é muito importante porque é uma coisa que já vem sido pesquisada há tempo, só que ela não tinha sido produzida até então, não tinha sido posta em prática. Então muita gente viu e pensou que era algo que tinha sido pesquisado e lançado do nada, mas não. Essa é uma pesquisa que vem há tempo, aconteceu só que agora no meio do coronavírus, a primeira vacina a ser produzida com RNA mensageiro foi essa vacina da Pfizer. E agora continuando, as doenças erradicadas e controladas pela vacinação. E isso se relaciona à importância da vacinação. Por que ela é tão importante? Porque a partir do momento que boa parte da população está vacinada, uma doença pode ser erradicada. E até então a gente tem só uma doença que foi erradicada mundialmente, até então, por enquanto, que foi a varíola. A vacinação contra a varíola foi tão boa em todo o mundo que a gente conseguiu erradicar a varíola. Ela deixa de existir. A questão é, em situações mais regionais, por exemplo, no Brasil, já existiram doenças que foram erradicadas. Elas chegaram a caso zero. Por exemplo, poliomielite, difteria, rubéola e sarampo. O sarampo até então, até 2019, era uma doença que havia sido erradicada, só que com a falta de vacinação da população foi uma doença que voltou. Então agora cabe à população e ao governo que a vacinação continue sendo feita e que a população vá se vacinar, porque aí a gente pode erradicar ainda mais doenças. Só que, por exemplo, a varíola a gente tem que ter sempre em mente, porque foi uma doença erradicada mundialmente. E aqueles 3 carinhas ali, ó, eles são os diretores da campanha de vacinação da Organização Mundial da Saúde, quando teve uma campanha mundial, e eles estão segurando uma revista que está escrito Smallpox is dead, que significa a varíola morreu, que foi quando foi erradicada a varíola, e ainda podem vir com a vacinação muitas erradicações. A vacinação e o movimento anti-vacina. O que está escrito ali? Na verdade, essa foto ali não é uma foto de um movimento anti-vacina, é um movimento pró-vacina. O que está escrito ali é Remember Polio? I don't. Significa, você se lembra do pólio? Eu não lembro. E boa parte do movimento anti-vacina só existe porque a vacinação existe. As pessoas ficam acostumadas com o fato de que existe uma incidência muito menor de doenças por causa da vacinação e começam a pensar que essas doenças não existem, que elas são mitos ou que a vacinação não é necessária. Só que a gente só presencia esse movimento anti-vacina porque a vacinação foi eficiente e fez com que as doenças aparecessem cada vez menos. Então o movimento anti-vacina só existe por causa disso e não deve ser levado a sério. A vacinação é necessária, a vacinação salva vidas. Vacinem-se agora, assim que possível, assim que puder a idade de vocês, ou caso já tenha passado a idade, tentem se vacinar assim que possível, porque vacinas salvam vidas e vão continuar salvando para sempre. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, espero que vocês tenham podido aprender muito sobre vacinas. E é isso, pessoal, vacinem-se, salvem vidas.